Galera, hoje estamos aqui para um vídeo diferente, um vídeo de perguntas e respostas. Perguntas essas que foram feitas pelos membros do canal. Para quem não sabe, eu ativei o Seja Membro, eles fizeram as perguntas e estamos aqui para responder essas perguntas. Lembrando que tem também lives exclusivas, aconteceu a primeira agora no último final de semana e ainda no final desse mês provavelmente vai rolar um vídeo extra ali, público para todo mundo, com alguma recomendação votada pelos membros do canal para que eu leia ou assista e assim traga um vídeo para vocês. Então, se tiver interesse, se algum de vocês tiver interesse, é só conferir as recompensas abaixo no Seja Membro. Beleza, galera? Vamos lá para a primeira pergunta. Jonas Nascimento, qual a obra que você está gostando mais de acompanhar atualmente e por quê? Eu acho que não tem nem dúvida. Que é Boku no Hero Academia. O mangá está fenomenal. Desde o começo desse arco, cara, quando terminou essa última temporada, eu já quis logo ler o mangá porque eu vi que o pessoal tava comentando aos montes do começo do arco, da invasão dos heróis ao covil dos vilões. Eu falei assim, peraí, deixa eu voltar a ler esse negócio porque eu quero saber o que tá acontecendo. E desde o começo, o mangá ele tá conseguindo manter um ápice inacreditável, um senso de urgência, um senso de dramaticidade, sabe? Cara, o perigo e visceralidade. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas o mangá tá absurdamente, tá colossalmente visceral, sabe? Os personagens perdendo perna, perdendo braço e perdendo vida, tá um negócio assim de louco mesmo, assim. Poucos capítulos decaíram um pouquinho ali, mas acabaram sendo exceções. Tirando essas pequenas exceções, todo o resto está sendo maravilhoso. E agora a gente já tá, eu acredito que praticamente no final desse arco, né? Tá praticamente no clímax e o negócio só tá lá em cima. O negócio tá conseguindo manter o hype em praticamente todos os capítulos, não tem como. Outras obras também, como God of High School, Solo Leveling, One Punch Man, eu gosto pra caramba também de acompanhar, mas são obras que essas três, por exemplo, eu acabo lendo ou assistindo de forma mais despretensiosa porque acaba sendo a proposta, né? Então eu já vou consumir, eu já vou com a mente preparada para algo mais despretensioso, né? Até a forma como eu falo também desses episódios ou desses capítulos acaba também tendo essa mesma pegada. Diferente de Shingeki no Kyojin, por exemplo, que já tem que ser um negócio um pouco mais cabeça e tal, né? Tem que pegar um pouco mais a fundo ali para estruturar bem o roteiro, até porque acaba sendo um vídeo só no mês, então vale a pena também dedicar um pouquinho mais de tempo. Enfim, então são diferentes estruturas, né? Diferentes vibes dessas histórias, mas aqui tá me prendendo mais, aqui tá mais me cativando, não tem como. É de fato Boku no Hero. Matheus Ribeiro, Bruno, quais os Mugiwaras e Supernovas que você acredita que estarão no patamar do Akainu, Kizaru, Kaido, Big Mom e os demais top tiers atuais que conhecemos na obra? E mande um salve pros Brothers do Bruno Bandeira. Pra quem não sabe, é o grupo do canal no Facebook aberto pra qualquer pessoa, né? Deixa eu explicar primeiro esse negócio de salve no Flow, porque o pessoal no grupo tava pedindo pra caraca que eu mandasse o salve quando eu fui lá no Flow, só que no final, quando eles perguntaram se eu queria dar um último recado, acabou que no reflexo eu disse que não. Mas valeu, Brunão. Você quer deixar alguma outra mensagem, alguma coisa aí? Não. Mas eu vou tentar me justificar aqui, falar finalmente o que aconteceu, o que passava pela minha cabeça naquela hora. A sensação que eu tive era a mesma quando você vai na casa de um amiguinho seu e te oferecem alguma coisa pra comer e você acaba no reflexo falando que não. Mesmo que lá no fundo você quisesse alguma coisa, você, não só nessa, mas em outras ocasiões também, no reflexo você, não, obrigado, você já rejeita. Você já diz que não precisa, não quer incomodar, tal. Você já acaba negando qualquer oferta que apareça e nessa hora acabou que isso aconteceu. No reflexo eu acabei falando que não no próprio reflexo, mesmo que lá no fundo eu falei, caraca, eu devia ter mandado salve, ou até mais do que isso, devia até ter pedido pro pessoal se inscrever no canal, ter dado uma encerrada de forma mais interessante ali, mas acabou que não aconteceu. E mesmo que eu mande o salve pro pessoal do grupo agora, eu acho que não vai ter como eu me redimir, mas pelo menos eu pude ter a oportunidade de me justificar. Agora, respondendo a primeira pergunta, se a gente parar pra pensar mais a fundo, voltar algumas casas, a gente para pra pensar que os personagens da antiga era, por exemplo, eles costumavam ter o mesmo nível, né? O Oda ele gosta muito de brincar com isso, eu já falei isso em outros vídeos também, que o Oda ele costuma igualar os personagens. Você vê os personagens da antiga era, o Roger enfrentando o Barba Branca, como eles eram igualados. A gente viu, por exemplo, citação do próprio Roger falando que ele e o Garp quase se mataram dezenas de vezes, indicando uma certa equiparidade, né?
uma certa equivalência, é melhor, não sei se a primeira palavra existe. O próprio Shiki também sendo mencionado como sendo igualado também ao próprio Roger e ao Barba Branca, então existem essas citações, existem esses indícios de que os personagens da Antiga Era eram praticamente todos igualados. Então a gente para pra pensar que isso talvez se reproduza também para os personagens que estão no topo agora. Eu acredito que tanto os imperadores eles sejam igualados entre si, mas não só eles, também os almirantes. Pelo menos lá no final da obra eles se mostrem fortes o suficiente para também se provarem ali também no mesmo nível dos imperadores. Claro que isso vai levar tempo até acontecer, é uma opinião de certa forma impopular, mas mesmo assim é o que eu creio que vai ser provado mais pro final da história. Agora, sobre os personagens que ainda estão ascendendo em força, como o Luffy, o Kid e o Law, primeiro a gente tem que ver se ele vai estar vivo até o final da história, mas seria muito bom se a gente visse o Kid, ele equiparado também com o Luffy, porque acaba sendo, querendo ou não, a tendência de One Piece, né? Mas, no momento, o potencial dele está extremamente reduzido a simplesmente dar um socão com um bração de ferro. E isso é muito pouco pro que o personagem poderia fazer, né? Ainda nesse arco de Wano, os dois eles se mostraram ali, né? O Oda ele tentou representar os dois ali quando eles estavam presos de uma forma um tanto equilibrada, né? Os dois competindo um com o outro ali. Eu não sei se isso pode ser um indício de que o Kid ele ainda vai mostrar algo a mais e assim se mostrar também equiparado ao Luffy, mas fica aí o questionamento se isso vai se manter até o final da história, né? Se o Luffy, porque a tendência é, como o Luffy ele vai ser o rei dos piratas, ele acaba tendo a vantagem narrativa, a preferência ali do Oda de se tornar o mais forte. Então não sei se o Oda ele vai querer dar o destaque para os outros personagens também, como tendo o mesmo nível que ele. E isso inclui também os próprios personagens do bando. Pode ser que o Zoro ele se aproxime muito do nível do Luffy, mas ainda assim o feito mais grandioso, não só de feito como se tornando o rei dos piratas, mas feito de força mesmo, eu acredito que o Luffy ele ainda vai mostrar algo maior do que o próprio Zoro ou que o próprio Sanji, enfim. Arthur Miranda mandou: como é para sua família o fato de você ser um influencer? Eles te apoiam? Você tem algum outro trabalho além do canal ou faz algum outro corre como faculdade, curso e tal? Dentro da minha família eu acho que a pessoa que mais me apoia, que mais está presente, acaba sendo o meu pai mesmo, né? Por mais que ele não tenha uma participação tão direta, ele é a pessoa da minha família que mais acompanha o canal, né? Ele assistiu o Flow ao vivo, eu mandei o link para ele assistir lá na Twitch ao vivo, e ele viu a entrevista ao vivo, então ele acaba estando muito presente, né? Assiste os vídeos de vez em quando, não sei se ele vai cair nesse vídeo também pra acabar assistindo, mas ele acaba sendo a pessoa mais interessada, né? Em querer saber, em querer acompanhar, tá sempre no zap mandando lá pra mim: ó só, subiu mais 1000 inscritos, que maneiro, parabéns! E claro que eu fico muito feliz porque, querendo ou não, é uma profissão meio que alternativa para o que a geração mais antiga estava acostumada a ver, né? É claro que meus pais ainda têm uma mente um pouco mais fechada, afinal eles são servidores públicos, então leva bastante tempo até eles aceitarem, né, essa nova forma de ganhar dinheiro, essa nova forma de carreira, por exemplo. E fora o canal, o que eu tenho feito é uma pós-graduação em conteúdos digitais. Ano passado eu me formei em publicidade e para não ficar parado nos estudos, até porque o canal era o que estava mais parado, eu pensei assim, é melhor, já que o canal não está indo muito bem das pernas, que eu continue estudando para tentar pelo menos seguir um outro caminho, né? Colocar ali as duas coisas na balança e tentar lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. E assim, eu quis fazer uma pós-graduação logo depois que eu terminei a faculdade. Confesso que eu esperava que fosse um pouco mais aprofundada a pós-graduação, mas não difere muito do que é uma própria faculdade mesmo, né? Só que são assuntos um pouco mais nichados, mas não significa que sejam mais aprofundados. Você ainda vai ver as temáticas um pouco de forma superficial, assim como você vê na faculdade, só para ter uma noção mesmo geral. E até ano passado, pelo menos, né, antes de começar a pandemia, eu pegava assim uns bicos de fotografia, principalmente fotografias de imóveis. E era algo que eu tentava conciliar com o canal, né? Eu também queria crescer na área de fotografia, só que o meu problema em particular é prospecção de clientes, né? Porque como eu sou uma pessoa mais introspectiva, fica mais complicado de você chegar e botar a cara para falar com o dono de empresa, ir lá chegar na loja, pedir para fotografar os imóveis, pedir para fotografar os móveis, pedir para fotografar, sei lá, possíveis clientes de outras áreas também, né, de outros ramos da fotografia. Então esse sempre foi o meu grande problema, né? Então é muito mais difícil você crescer sendo assim. E eu sei que parece contraditório, afinal, né, eu também faço vídeo pro YouTube, mas uma coisa é falar com a câmera. Eu meio que já me acostumei mais ou menos. Mas outra coisa é realmente botar a cara e falar pessoalmente, né? Chegar cara a cara ali e falar com as pessoas. Até porque
Se eu falasse, por exemplo, em público, num evento de anime, por exemplo, eu confesso que eu ia ficar meio que com um cagaço meio bem grande. Mas como veio a pandemia, o que eu tenho focado é basicamente no canal mesmo. Mas eu tirava umas fotos bem legais de imóveis, né? Vou deixar passando algumas aí pra vocês darem uma olhada. Yuri Saraiva perguntou: será que o Aokiji estava em Punk Hazard para encontrar com o Law e assim dando o indício de que o Law seria um membro da SWORD? Assim como talvez seja o Aokiji? Fica aí o questionamento, né? Quando eu olhei essa pergunta eu falei, caraca, mano, imagina o plot twist que não seria afinal, né? A gente não teve nenhuma justificativa razoável o suficiente para o Aokiji ter dado as caras em Punk Hazard. Então fica aí o questionamento, será? Imagina se, por exemplo, foi o Law que contactou o Aokiji e falou assim, ó, dá uma chegada aí, meu brother. Imagina se não foi isso que aconteceu. Mas eu confesso que eu tenho algumas ressalvas quanto a essa ideia. Eu até fiz um vídeo sobre o Aokiji ser o líder dessa organização, né? Eu vou estar linkando ele no final desse vídeo para quem ainda não viu. Mas eu confesso que eu tenho algumas ressalvas porque se a gente para voltar no tempo e a gente repara no Sengoku, o Sengoku ele era o almirante de frota na época em que o Rocinante ele foi descoberto, né? Ele foi morto. E o Rocinante tem tudo a ver com a SWORD. A gente não tem uma confirmação exata, mas o Rocinante muito provavelmente era um membro da SWORD. E o almirante de frota sabia. Então será que o próximo almirante de frota ele não deveria saber também dessa organização? Se a gente fizer esse paralelo e tomar ele como verdade, aí fica difícil da gente introduzir o Aokiji e o próprio Law nessa bagunça toda, né? Então eu acho que realmente a balança pende pro Akainu ele saber da organização, ele saber da existência dela e quiçá ser o cara que comanda essa organização também. E o Marcos Said perguntou o que você está achando do arco de Wano no geral. Isso aí eu deixei por último, obviamente também por conta do último review de One Piece, que eu sei que foi bastante controverso. Claro que tiveram alguns comentários dizendo, você só reclama. Já tava esperando isso. Eu sei que é bem minoria, na verdade, as pessoas que discordaram, a maioria realmente argumentaram e eu fico muito grato por isso. Mas vamos lá, comentar algumas coisas a mais sobre isso. Primeiro, o título do review realmente foi bastante sensacionalista, né? Está destruindo o arco de Wano. Eu sei que foi bastante sensacionalista, mas é aquilo, né? Tipo aquele baitzinho clássico, né? Aquele baitzinho de leve. Mas na prática, o que eu analisei do capítulo não foi exatamente que aquilo está destruindo por completo o arco de Wano, porque se repararem nos reviews, no histórico de reviews todos dos capítulos de Wano que eu fiz, você vê que são raríssimas exceções que eu faço uma crítica sobre o capítulo inteiro, ou quiçá, na verdade, na maioria das vezes, se eu faço alguma crítica é algo extremamente pontual. Normalmente, até quando os capítulos são simples, eu procuro focar no que ele teve de bom. Só que chega um momento que você fica, pô, cara, eu sei que você tá enrolando pro capítulo 1000, mas nem sempre essa enrolação funciona. Eu sei que vários dos capítulos, desses capítulos que a gente tá tendo agora nessa reta final, antes desse capítulo 1000 chegar, estão sendo muito bons. A chegada do Marco em Wano foi um hype infernal, o Sanji também tendo destaque, tiveram capítulos muito bons. Só que, de vez em quando, essa enrolação não consegue se sustentar, ou acaba sendo utilizado um hype falso, como foi capítulo passado, dos comandantes do Kaido quase que praticamente indo enfrentar o bando do Luffy e depois eles simplesmente ignoram e vão embora. A gente se sente enganado por conta disso, acaba gerando um hype falso na gente. E outra é o hype arrastado, que foi o caso dos Minks agora, né? Com os Minks eles já tendo que ter as suas aparências mostradas porque tá sendo algo arrastado ao longo desses capítulos. Mas no geral, eu acho que o arco tá ok, né? Tem momentos que são muito altos, tem picos muito altos, tem momentos que vai lá embaixo e assim acaba gerando uma média ali, uma média razoável. Agora, como eu falei nesse último review, o que eu quero a partir do capítulo 1000 é que o Oda ele solte o freio. Ele tem que soltar o freio, parar de segurar as coisas e realmente ir soltando tudo. Pelo menos eu acredito que o ritmo da história vai avançar de um jeito assim frenético. É isso que eu espero a partir do capítulo 1000, eu acho que é o que todo mundo espera. Então a crítica que eu fiz essa semana acaba sendo mais pontual do que se tratando realmente do arco inteiro. São alguns pequenos momentos em que essa enrolação acaba não funcionando bem. Beleza, galera? Não precisa me xingar. Eu sou uma boa pessoa, só quero o bem da nação. O que tem a ver? Galera, lembrando mais uma vez, se você não é inscrito, para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e se torne membro do canal para também poder fazer as perguntas aqui para esses vídeos. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!